Então vamos lá. Glória a Deus. E perguntaram: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvides falar de guerra, revolução, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se a nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que dê testemunho. Assentai, pois, em vossos corações, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos os contos, se vos opuserem, e sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns entre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio de cabelo de vossa cabeça. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quantos podem dizer comigo esse versículo? E na nossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém? Agora vamos lá para o versículo 25. Haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Agora o versículo 29. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vedes a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passarás os céus e a terra, porém minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Repita comigo o versículo de 36, que diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem.
Amém? Soberano Deus e eterno Pai, acabamos de ler a sua poderosa palavra, digna de toda aceitação, palavra fiel, porque ela não é inspirada pelo homem, mas é inspirada por Deus. O Senhor inspirando os apóstolos, os discípulos, evangelistas, homens tementes a Deus, que escreveram esse sagrado, Senhor, livro, Pai, para nos ensinar, para nos orientar, para nos exortar, para nos ensinar em toda a boa obra, Pai, para que o Teu nome, Jesus, seja glorificado. Abre os corações, Senhor, nesta manhã, que eu diminua, que eu suma, Senhor, e que o Senhor apareça, Senhor. Como diz o João Batista, Senhor, aquele que vai vir a mim, após mim, ele é mais digno do que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Mas todavia, Senhor, seja feita a Tua obra, Senhor. Toma minha boca, toma meus lábios, Senhor, e toma, Senhor, todos aqueles que estão ao alcance, Senhor, de nossa voz, Senhor. Prepara os corações e que seja tudo para a glória, para a honra, para o louvor do Teu santo nome e as palmas que louvam o Senhor. Amém? Podemos sentar. Irmão, essa palavra é uma palavra tão atual. Parece que nós estamos vivendo esse momento, ou melhor, nós estamos vivendo esse momento. E esse texto aqui que Deus me deu, ele reparte esse texto do capítulo 21 de Lucas. É um texto muito grande, mas é um texto muito rico em informações. Você pode ver que na primeira parte, que está lá no versículo 7, que é o princípio das dores, está dizendo aquilo que nós estamos vivendo, irmão. Estamos vivendo guerra, estamos vivendo fome, estamos vivendo peste, teve a pandemia, né, da Covid e outras mais. Então, assim, esse texto da palavra do Senhor, ele está tão presente, tão atual, como se fosse nos dias de Paulo, nos dias de Lucas, nos dias dos evangelistas, né? Nos dias dos apóstolos. E Deus colocou essa palavra no meu coração, uma palavra de despertamento, porque o engano tem aumentado. E se nós, cristãos, não tivermos discernimentos espirituais, se nós não formos orientados por Deus, se nós não formos orientados pelo seu Espírito, nós padeceremos. Nós seremos enganados, nós seremos frustrados e muitas das vezes, irmão, vamos ser conduzidos e muitas das vezes não vamos saber nem o que falar. E o texto aqui, nessa primeira etapa, nos revela sobre guerra, sobre fome, sobre peste. Mas lá no finalzinho, no versículo 19, ele diz assim, ó: e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Isso tudo que nós estamos vivendo e muito mais que virá, eu creio que a ponto de ser proibido até os cultos. Os irmãos já ouviram aí os burburinhos. Não precisa nem estar na rede social procurando essas informações, que isso chega até nós. Então, assim, mas é necessário, irmão. Jesus falou que isso é necessário para que a palavra do Senhor possa ser cumprida. Muitas das vezes nós não queremos passar pelo vale, mas o vale é necessário, né? Me leva quando Jesus ele foi conduzido ao deserto, ficou 40 dias jejuando, né? E dali Satanás aparece para ele e o tenta, e nós sabemos bem da história que Jesus não cedeu à tentação. Depois daquela história toda, aquele quadro todo ali, Jesus ele começa com o ministério. Jesus ele se preparou porque ele saberia daquilo que ele iria passar, e não seria nada fácil, irmão. Isso mostra que não vai ser nada fácil, nem para mim e nem para você, irmão. Vamos ser testados, vamos ser aprovados, para depois ser aprovado por Deus. E muitas das vezes o evangelho que nós estamos vivendo hoje é um evangelho daquilo que Deus pode me
Será que ele pode me dar um status, um nome na sociedade? O Evangelho não é isso que nós estamos vendo aí fora. Não é o Evangelho de Cristo. Estão desenhando um Cristo como o Aladim, que tudo pode dar, que tudo pode fazer, que tudo pode realizar. E se não fizer, eu faço bico. Você faz bico. Ah, eu não vou para a igreja, eu não vou mais buscar, porque Deus não me deu o que eu queria. Deus permitiu que ele levasse o meu parente, levasse o meu irmão, levasse a minha filha, levasse o meu esposo, perdesse o meu emprego, perdesse a minha saúde, coloca Jesus na parede, contra a parede e diz: se ele não fizer, eu também não vou servir ele. Epa. E o Evangelho de Cristo não é esse Evangelho, irmão. O Evangelho de Cristo é o Evangelho das coisas novas, de tudo aquilo que o João falou. Eis que faço novos céus, eis que faço nova terra. O apóstolo Paulo diz: se esperais somente no Senhor nessa terra, é o mais miserável do homem, irmão. Eu espero sim um bom salário, eu espero sim uma boa esposa, uns bons filhos, um bom carro, um bom emprego, uma boa moradia, mas com tudo isso, irmão, eu espero a minha vida eterna com Cristo, porque eu sei que o carro vai ficar velho, a casa vai ficar velha, o esposo, a esposa vai morrer, o filho vai viver a sua vida, a sua saúde vai voltar, o teu emprego, mas Jesus não vai voltar na minha e na tua presença, irmão. Quantos podem receber essa palavra? Porque aí fora o Evangelho não é esse, irmão. Muitos estão trocando o Evangelho por coisas que não tem nada a ver com as Escrituras. Por isso há muitos frustrados, há muitos chorando, há muitos abandonando a fé, irmão, porque não estão ouvindo a genuína palavra de Deus. Estão substituindo o Evangelho do Senhor por entretenimento, irmão. Vamos lá na minha casa, porque vai vir isso, porque vai acontecer isso, porque vai fulano de tal lá. Irmão, vai para a casa do Senhor ouvir a palavra de Deus. Porque o homem não pode te dar nada, irmão. Quando você estiver no vale da sombra da morte, quem vai estar lá contigo é o Senhor Jesus. No teu desemprego, na tua doença, quando a mulher te abandonar, o esposo te abandonar, o filho crescer e for casar, só vai restar você, irmão. Oh, se a tua motivação é de vir para a casa do Senhor, porque você está esperando alguma coisa de Deus e que Ele faça logo, cuidado, irmão. Você pode ser frustrado e a tua expectativa pode ser frustrada e você não vai receber mais, porque Jesus, Ele vai frustrar. Vai frustrar. Ele vai frustrar, sabe para quê? Para ver o que tem no seu coração, irmão. Para ver o que você quer, irmão. Se realmente você quer Ele ou se você quer as coisas desse mundo. Porque as igrejas estão lotadas, os templos estão lotados, mas Jesus, quando Ele começa a examinar os corações, irmão, Ele começa a ver os interesses das pessoas. Por que elas vão para a casa do Senhor? Elas vão por causa de qualquer coisa, mas elas não vão por causa de Jesus, irmão. E o discípulo acompanhava o mestre. Pedro era mais ousado. Ele punha da espada, né? Nós sabemos da história e quantas coisas Pedro fez, quantas bobagens Pedro fez. E Jesus teve a paciência de ensinar ele, assim como nós também fazemos muitas bobagens, falamos coisas que não deveriam ser falado, né? Colocamos pés pelas mãos, se enrolamos. E sabe o que acontece? Acabamos sendo frustrados. Quando Pedro foi provado, irmão, ele não conseguiu resistir. Não conseguiu. Sabe por quê, irmão? Porque ele estava vivendo um evangelho de superficialidade, irmão. Ele não estava vivendo um evangelho que Deus queria, Jesus queria que ele vivesse. Mas quando Pedro nega o Senhor, quando Pedro viu o que ele fez, ele chora amargamente e ele vai viver a vida dele. Quem é que aparece lá depois de ressurreto? 40 dias que Jesus esteve aqui nessa terra? Parece Jesus
assim na minha e na tua vida. Nós se frustramos, né? Muitas das vezes não queremos mais ir para a casa do Senhor, não queremos mais orar, não queremos mais ouvir a sua palavra. Por quê, irmão? Estamos ouvindo o evangelho errado. O evangelho que se prega aí fora é o evangelho do que você pode agradar a Deus, mas não daquilo que Deus é para você. O que é Deus para você, irmão? O que é o Senhor Jesus para você? Ele é o teu Salvador, é aquele que você ama, é aquele que você está disposto a dar a sua vida por ele, irmão. Ou você é aquele, eu vou porque Deus está me dando, porque Deus está me abençoando. E quando Deus vai abençoar, irmão, quando ele falar assim, o marido não vai voltar, a esposa não vai voltar, o salário que você queria ganhar, você não vai ganhar, a saúde que você queria ter, você não vai ter. E aí, irmão, tu vai dar as costas para ele? Essa é a palavra atual dos tempos, dos dias de hoje, que diz aqui nesse poucos versículos que a gente leu aqui, desse capítulo 21. Essa é a primeira fase, irmão, quando Jesus diz que no princípio das dores, irmão, nós estamos vivendo os princípios das dores. O engano tem aumentado, irmão. Muita gente se coloca na casa do Senhor, se fazendo por ovelha, se fazendo por homens e mulheres de Deus, e não são, irmão. Tem um ouvido filtrado, tem uma visão espiritual, irmão. Nem tudo você pode acreditar, irmão. Paulo fala, examinei todas as coisas e retém o que é bom, irmão, o que é reto, irmão. Se não glorifica Jesus, tira, irmão. Não é porque o cara chega aqui, pula, fala em língua, que eu e você vamos acreditar, não. Não tenho nada contra isso. Se Deus me usar, eu vou falar também. Mas muitas das vezes, porque não teve um pula-pula, um reteté, não é de Jesus. Quem disse isso? Que não é de Jesus. Muitas das vezes a gente está atrás disso. Por isso que as igrejas estão vazias. Porque eu não gostei do pregador, eu não gostei do cantor, eu não gostei do culto. E quem disse que o culto é para mim e para você? O culto é para ele, irmão. O culto é para Jesus, irmão. Como é que está o teu culto nessa manhã? Será que você está virado? Será que você está de cara feia com Deus? Porque ele não realizou o que tu queria? Ele vai te frustrar, irmão. Ele vai te frustrar. Olha o que eu estou te dizendo. Para ver o que tem no teu coração. Se você quer agradar ele, ou tu quer agradar você mesmo e quer agradar o homem, irmão. E muitos homens foram frustrados, irmão. Mas mesmo sendo frustrado, você vai ter uma alegria imensurável no teu coração, porque a palavra do Senhor diz que brotará em nós um rio de água viva que salta para a eternidade. Aquilo que os olhos não viram, irmão, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para você nessa manhã, irmão. Saiba de uma coisa: o teu nome está escrito no livro da vida, irmão. Um dia nós vamos descer a sepultura, se Jesus não voltar, mas você vai ascender diante do Filho de Deus, irmão, e ele vai dizer para você: vem, filho amado, vinde a mim, vem, meu filho, tudo que está preparado para você, irmão. Não crie tua expectativa, nas coisas terrenas, irmão. Mesmo que tudo está dando errado, mesmo que o emprego falhou, mesmo que o salário não veio, mesmo que a saúde faltou, mesmo que o filho foi embora, mesmo que você perdeu isso ou aquilo, sabe que você tem o teu nome escrito no livro da vida, irmão. Essa é a maior alegria. Quando os discípulos chegaram nele, os demônios nos submetem. Jesus falou: não fique alegre por isso, mas fique alegre sabendo que o seu nome está escrito no livro da vida, irmão. Aleluia. Essa foi a primeira parte. É o que nós estamos vivendo. A segunda, irmão, é que as coisas vão piorar. Piorar. Porque Jesus tem que vir, não tem que vir? É que nem uma mulher quando vai ganhar um filho. Está chegando o dia dela ganhar um filho. Muitas mães que sabem do que eu estou falando. Eu, como pai, eu acompanhei a mãe dos meus filhos e vi como é que é angustiante. Quando a mulher está se aproximando para ter um filho,
as dores aumentam, não é assim, irmão? De tempo em tempo. Então, Jesus está à porta. Mais próxima se a vinda de Cristo, mais as coisas vão se estreitando, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E diz assim no versículo 25: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Se Deus permitir que nós viéssemos... Se Deus permitir que nós viéssemos passar por isso, irmão, as coisas vão se estreitar mais. A gente vai passar por situações que, se você falar que você é cristão, você vai ser preso. Você vai ser levado aos governadores, como Jesus foi, os apóstolos foi, e eles não são melhor do que nós. Concorda comigo? Nós também, se nós ficarmos aqui, se Jesus não se der o arrebatamento antes, nós vamos passar por isso. E passando por isso, eu e você vamos ser provados, irmão. Aí muitos daqueles dias, se não tiver fortalecido o seu interior, o seu coração, ele pode negar, correr o risco de negar a Cristo, irmão. Sabia? Se você não criar um relacionamento com Jesus, com a sua palavra, com o seu Espírito, e ficar atrás de um homem, e ficar atrás de provação do homem, quando vir os dias maus, irmão, você não vai sobreviver, porque você vai estar apoiado no homem. E se você estiver apoiado no homem, quando o homem cair, você também vai cair. Vai cair. Mas se você estiver apoiado em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, irmão, vai vir essas lutas, essas tempestades sobre a face da terra, porque o texto que nós lemos diz que isso vai vir sobre todos os homens, irmão. Não tem esse na terra que vai dizer assim: eu não vou passar por isso. Vai passar. Lemos aqui agora que os homens desmaiarão, irmão, vão ficar perplexos, coisas terríveis ainda está para vir sobre essa terra, porque é cumprimento da palavra do Senhor. E esse evangelho que nós estamos vivendo aí, não estão ensinando aquilo que a igreja do Senhor vai passar, se a igreja não for arrebatada antes. Quantas coisas estão para acontecer, irmão? Será que eu e você estamos preparados para isso? Fica essa pergunta no ar. Será que eu e você estamos preparados para isso, irmão? Será que nós estamos lendo a Bíblia para nos preparar para esse dia? Ou talvez você está lendo a Bíblia, vou lá ver se eu pego alguma coisa para ver se eu ganho alguns aplausos, para ver se eu, como diz aí fora, eu tenho agendamento. Esquece isso, irmão. Nós estamos vivendo nos tempos difíceis, tempos de dores, tempos de dificuldade, e Jesus quer levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Para encerrar agora, no versículo 29. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. E diz assim, ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-a, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo, que o verão está próximo. Assim também, quando lhes acontecerem essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia
da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. No versículo 36, atentos no ouvido, que a palavra do Senhor diz, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Sabe qual é o segredo, irmão? Para a gente encerrar? Vigiar a todo tempo e orando no Senhor, irmão. Esse é o segredo, irmão. Será que eu e você temos vigiado o que nós falamos nas redes sociais, né? O que nós falamos no telefone, ligamos para o irmão e para o outro? Irmão, vigia, vai orar, irmão. Quando você estiver ansioso, Senhor, toma essa ansiedade do meu coração, irmão. Eu preciso de alguém para falar. Não fale nada, irmão. Vai para o teu quarto, vai orar, irmão. É a ansiedade do coração do homem. Jeremias falou e disse lá em Jeremias 17:9, que enganoso é o coração do homem. Quem conhecerá, irmão? Ele é desesperadamente corrupto. Nem tudo que o meu coração diz é verdade. Nem tudo que o teu coração diz é verdade. São sentimentos, irmão. São emoções, irmão. Deus, ele trabalha pelo teu espírito. Deus, ele trabalha pela palavra, irmão. O Espírito Santo, ele confirma a palavra, irmão. Será que eu e você temos orado como deveria orar? Será que eu e você temos vigiado, irmão? Com palavras, eu falo para mim nesta manhã, quantos os laços que Satanás coloca na nossa frente, quantas pessoas Satanás ele usa dentro de casa, no trabalho, irmão, para você perder o foco, para você perder o povo, irmão. Porque o que ele quer frustrar, irmão, os nossos planos, mas maior é o que está em nós, maior é o que está em você nesta manhã. Jesus está desfazendo os laços, Jesus está cortando todo impedimento. Saia daqui com a tua vitória, saia vigiando, saia orando. Não dê ouvido, irmão, a certas conversações, irmão. Vigia, irmão. O tempo todo Jesus estava calado, ele só falava no tempo necessário, irmão. Ele nos ensina, irmão. Por isso que ele nos deu uma boca e dois ouvidos. Fala quando for necessário, quando não for, ainda que aquela pessoa não goste, tu fala, irmão, vamos vigiar, irmão. Vamos vigiar, irmão. Vamos orar, irmão. Vamos orar, irmão. Vamos vigiar, irmão. Porque a bênção está do nosso lado. E muitas das vezes não recebemos porque falamos coisas que não deveria falar, irmão. Vigiar com a nossa língua. Tiago fala que ele é um pequeno membro, órgão. Mas ele é terrível, irmão. Homem ruim é terrível, é nosso, irmão. Vigia com a tua língua. A palavra de Deus diz que com ela a gente abençoa e com ela também amaldiçoa, meus irmãos. Que você saia daqui vigiando, orando, buscando mais a presença do Senhor, porque Jesus está à porta. Aquilo que está para acontecer, irmão, a igreja toda vai ser provada, irmão. E se a gente não se preparar, irmão, a gente vai ficar na pista, como diz o outro. Então receba essa palavra, irmão. Saia daqui fortalecido por ela, porque ela serviu primeiro para mim. Serviu primeiro para mim, irmão. O quanto eu preciso vigiar com a minha boca, com os meus pensamentos, aonde eu coloco os meus pés, irmão. Isso é uma palavra de despertamento. Você não vai pular no poder, você não vai saltear na cambalhota, mas tu vai sair daqui com ela no coração, porque ela é viva e eficaz. E a palavra do Senhor não é palavra de político, não é palavra de empresário, não é palavra do homem. A palavra do Senhor é dele, é poderosa, porque pela sua palavra ele criou céus e terra. E tudo que existe, seja as coisas visíveis e a invisível, foi feita pelo poder da sua palavra. Então você se fortalece pelo poder da palavra dele. Saia daqui renovado, saia daqui restaurado, saia daqui vigiando, saia daqui orando e receba a sua palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas que eu dou ao Senhor. Amém. Eu navegarei
Aleluia, Jesus. E ali adorarei. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu navegarei. Aleluia, Senhor.